O Quarteto Fantástico nem estreou e só começaram as gravações há pouco tempo. Porém, aqui reunimos as curiosidades e coisas que você não sabia sobre a primeira família da Marvel, que depois de isso tudo que veio a acontecer no UCM, vai dar as caras já já. Mas bora que o vídeo tá interessante. O Quarteto Fantástico foi criado pelo Stan Lee e o Jack Kirby e fez a primeira aparição em novembro de 1961 na Fantastic Four número 1. E como ainda não há vestígios nenhuns deles no UCM, o filme está para ser em 2025 e os vazamentos indicaram que o grupo teria nascido na mesma época, ainda pelo fato de, em Multiverso da Loucura, o Doutor Estranho pergunta ao Reed Richards se eles não cantavam nos anos 60 e o Reed dá um sorriso. Ou essa referência é a banda que existiu no século XX, ou o mesmo grupo que desapareceu depois daí e nunca foi falado ou citado no CM. Portanto, no nosso universo normal e que ainda não apareceram, em Homem-Aranha Regresso a Casa, o Happy diz que a Torre dos Vingadores foi comprada por alguém misterioso, que muitos achavam ser o Reed Richards, que é o mais óbvio, mas no jogo do Spider-Man do PS4, o Rei do Crime é detido e a Torre Fisk, no jogo seguinte, o Spider-Man 2, foi comprada pelo Quarteto Fantástico, tendo o logotipo bem acima do prédio. E não para por aí. No segundo filme, Homem-Aranha Longe de Casa, quando vemos o Peter a sair com a Michelle, vemos uma referência ao Quarteto Fantástico, mas nas ruas. Quer dizer que eles estão por aí e até essa época é só para o filme explicar. O Quarteto Fantástico foi a primeira equipa de super-heróis da Marvel e ainda a primeira família. Os membros originais do Quarteto Fantástico são Reed Richards, o Senhor Fantástico, Sue Storm, a Mulher Invisível, Johnny Storm, o Tocha Humana e, por incrível que pareça, irmão da Sue Storm, e o Ben Grimm, que é o melhor amigo do Reed Richards, o Coisa. E nesse filme vamos ter, ou podemos ter, a Valeria e o Franklin Richards, que são os filhos do Reed e da Sue Storm, e que tem grande importância nas Guerras Secretas, e introduzi-los é algo muito diferente com que os 3 filmes anteriores nunca fizeram, ou quase tiveram a fazer. A equipa contava com um robô, o Herbie, que estava no desenho animado do século XX, quando na linha normal das histórias em quadrinhos, o Johnny Storm tinha se sacrificado pelo grupo nas mãos do Aniquilador, um grande vilão. Mas esse robô ficou no grupo durante a série inteira. Ou seja, um substituto do Johnny Storm na equipa, que também não era grande coisa ou não era carismático. O que fez muita gente que não leu os quadrinhos questionar o porquê que o Tocha Humana não estava na série. O arqui-inimigo do Quarteto Fantástico é o Dr. Destino, o Victor Von Doom, um gênio científico e com habilidades místicas, que é o personagem líder, tem papel principal nas Guerras Secretas de 2015, onde o Quarteto Fantástico também fica co-protagonista. Isso quando ele adquire poderes cósmicos mais do que ele tinha e se torna no maioral do multiverso, juntando vários fragmentos num só, criando o Battle World. E ainda falando do Dr. Destino, e pode ser que a vila em que o Steven Grant vai lá em Cavaleiro da Lua, no início dos episódios, seja a Latveria por 3 motivos ainda, por teoria minha. A arquitetura é bem medieval, ou que não é lá muita coincidência nesse universo. O local não foi identificado ainda pelo UCM, ou não deram pistas de onde esse local fica, ou qual é o nome desse lugar, e a variedade de etnias que encontramos na vila. E nos quadrinhos o pessoal fala diversas línguas, ou não tem uma língua oficial padronizada, são várias. As delas bem reconhecidas no mundo de hoje. Além disso, é um país muito fechado aos olhos do mundo, o que faz sentido o Steven Grant ter ido parar sem saber. O elenco é bastante promissor e o Pedro Pascal foi o mais contestado por ser escolhido para ser o Reed Richards, embora o povo querer mais John Krasinski e a Emily Blunt como Susan Storm e como Senhor Fantástico. E o espantoso é que tantos atores são casados na vida real, mas o John acabou por revelar que só foi um fanservice aparecer em Multiverso da Loucura. E além disso, a atriz Emily Blunt disse que não é lá grande fã dos filmes de super-herói e em que outras e sábias palavras, o maior fanservice da história dos super-heróis nunca vai acontecer, entre aspas.
Até o momento em que o vídeo é gravado, o Quarteto Fantástico enfrentou uma variedade de vilões que já apareceram em outros filmes, como o de 2005 e de 2007, com o Galactus e o Surfista Prateado e até o Doutor Destino aparecerem como vilões principais e que introduziram os conceitos cósmicos no universo da Marvel muito antes do UCM existir. Nos quadrinhos, o Carro Fantástico é o elemento ícone da equipa para locomoção e aparecer em Quarteto Fantástico Surfista Prateado com um design revolucionário, mas foi cortado e ainda há indícios que não vai dar as caras no UCM. Mas pode ser citado, ou seja, pode aparecer, mas de outro também modelo. Por exemplo, aparece em Deadpool 3 com aparência bem retrô, ou seja, deve ser mesmo da equipa que vai aparecer agora, né, no UCM. E isso é bem quadrinho, significando que só nos anos 80 o grupo já tenha viajado pelo espaço-tempo e no multiverso e deixado o próprio carro no limbo nos quadrinhos. Isso pode ser citado no filme e seria muito interessante. O Quarteto Fantástico é fundamental nos eventos de guerra civil, em que no UCM foi algo muito e bem menor por conta dos direitos de autor do Quarteto Fantástico que estavam com a Fox muito antes da Disney comprá-la lá em 2019. Mas em Guerras Secretas de 2015 eles têm uma influência maior na história, como eu já tinha dito, e que também vem depois daquele outro reboot que tivemos que estava a prometer um filmaço, mas não aconteceu. Portanto, o Quarteto Fantástico de 2025, ou seja, de novembro de 2025, pode vir a ser um filmaço garantido e que vai ser provavelmente um filme que vai estar na lista dos melhores filmes da Marvel de todos os tempos. E é isso, malta. Por enquanto que a melhor família de heróis ainda não chega, aproveitem ver os outros filmes do mesmo grupo, menos o de 2015. Confiem mesmo que não vai mudar em nada na história, a menos que só querem se desiludir. De qualquer forma, pode vir a ser uma coisa muito diferente. Tomara que seja muito acima do que foi o Quarteto Fantástico de 2005, o Quarteto Fantástico de 2007 e o de 2015. E tomara que tenha uma história equivalente à WandaVision. Isso vai ser muito bom. Grande abraço e até a próxima.